Deve ser meio assustador você estar andando na rua tranquilamente, sem nenhum aviso prévio, o sol simplesmente some do céu e tudo fica escuro e você não sabe mais o que fazer. Bem, eclipses não acontecem de hoje, então na antiguidade, quando o sol mesmo era um deus para algumas culturas, imagina o quanto isso devia ser assustador de você observar ele sendo engolido e tudo ficando escuro ou algo do tipo. Não à toa isso já foi usado como um mau presságio ou coisa do tipo, isso em inúmeras diferentes culturas. Só que um eclipse solar ou lunar não é algo tão místico quanto parece. Só que para entender como é que funciona um eclipse solar ou lunar, é interessante você saber também como é que funciona um eclipse no geral, que não é algo tão complicado também, porque um eclipse acontece quando a iluminação de um corpo ela é bloqueada por outro corpo. Então se a câmera está aí, e vamos dizer que a câmera está emitindo luz aqui para mim, tem um flash, não está com o flash ligado, mas imagina que tem um flash, e a minha mão passa aqui na frente da câmera, então a sombra que a minha mão vai fazer na minha cara, esse pedacinho da sombra aqui, é o eclipse que a minha mão está fazendo. Então qualquer corpo no universo que, por exemplo, o corpo no sistema solar que está sendo iluminado pelo sol e cria uma sombra em outro corpo, está meio que fazendo um eclipse. Essa sombra ela vai ser formada por uma coisa chamada umbra e uma coisa chamada penumbra. Essa umbra é a parte que não tem nenhuma iluminação do corpo celeste, ou seja, se o sol está iluminando a Terra, atrás da Terra, ou pelo menos do lado oposto que o sol está iluminando, vai ter uma sombra no universo. Uma sombra no universo, isso daí também é meio complexo, assim, meu pai é de imaginar, mas vai ter uma sombra, e nessa sombra, a parte que não tem nenhuma iluminação do sol é a umbra, mas tem outra parte, outro pedacinho que tem uma certa iluminação, pelo menos de um pedacinho do sol, que é chamado penumbra. Como uma sombra qualquer, você vê que tem uma parte mais escura e uma parte um pouquinho mais clara. Essa parte mais escura é a umbra, que não está sendo iluminada por nada, mas outra partezinha vai estar sendo iluminada um pouco, então você tem a penumbra. Para isso você precisa da iluminação de um corpo extenso, que existem vários corpos extensos no mundo real, mas a depender da distância e do tamanho do corpo, você pode imaginar que o corpo na verdade é um corpo pontual, você tem um pontinho iluminando outra coisa, mas quando ele é bem maior relacionado à distância, aí sim você tem um corpo extenso. Não bem maior, mas quando ele é maior e o seu tamanho não é desprezado. Tendo em vista isso, é importante a gente entender como é que funciona esse eclipse solar e lunar e como é que a Lua está passando na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, e como a Terra também vai criar uma sombra que vai fazer o eclipse lunar. Porque para isso você tem que entender como é que funcionam os movimentos da Terra e da Lua. Claro que não todos, porque a Terra, por exemplo, vai ter em torno de 14 movimentos diferentes. Mas tem alguns movimentos em específicos que vão facilitar e vão criar situações para que aconteçam esses eclipses. A Terra, por exemplo, ela está girando ao redor do Sol ao mesmo tempo que ela está girando ao redor dela mesma. Isso a gente aprende no ensino fundamental, rotação e translação. Só que a Lua, ela também está girando ao redor da Terra e está girando ao redor dela mesma. Só que a proximidade da Lua à Terra faz com que a rotação dela fique sincronizada com a translação, de forma que ela sempre vai estar com a face virada para nós. Isso faz inclusive com que a gente só veja a mesma face. Você tem aquela situação da face escura da Lua e da face que a gente consegue observar e etc. Só que isso daí é papo para outro vídeo. Só que essa translação, esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, ele não é necessariamente de um dia, porque ele tem uma diferençazinha, ele tem um atrasozinho que faz com que a Lua ela se atrase em torno de 50 minutos todos os dias. Isso faz com que a Lua ela nasce 50 minutos atrasados todos os dias. E você pode pensar, cara, que a Lua nasce? Sim, a Lua nasce, não é só o Sol que está nascendo. Assim, nasce, só que é no nosso ponto de vista. Só que isso faz com que, como ela está nascendo 50 minutos atrasado todos os dias, ela sempre vai nascer no horário diferente. E se ela sempre está nascendo no horário diferente, a observação de fora da Terra disso é que a posição dela em relação à Terra e o Sol vai ser diferente. Quando ela está entre a Terra e o Sol, você tem a Lua nova, que ela vai estar nascendo às 6 horas da manhã. E por conta, ela é nova porque a iluminação do Sol vai estar iluminando só a parte de trás dela, que a gente não está observando. Então é possível meio que ver ela durante o dia, porque ela vai nascer às 6 horas da manhã, mas como a iluminação do Sol não vai estar iluminando uma parte visível dela, ela não vai estar com aquele brilho todinho que a gente veria. Inclusive é bem difícil de ver ela, mas dá. E você tem também a lua cheia, que vai nascer às 6 horas da tarde, vai estar no topo do céu à meia-noite, e você percebe aí que ela está sendo toda iluminada, a lua cheia, por conta que ela está atrás, ela está numa posição atrás da Terra e entre a Terra e o Sol.
Só que você pensa, pô, se ela está atrás da Terra, como é que ela está sendo iluminada? Então, o movimento da Lua ao redor da Terra tem uma inclinação, da mesma forma que o movimento da Terra ao redor do Sol, a Terra é meio inclinadinha, mas o movimento também vai ser meio inclinadinho, é bem pouco assim, mas existe uma inclinação. Da mesma forma que o movimento da Lua ao redor da Terra tem uma inclinação de em torno de 5 graus, que faz com que nem sempre ela passe na frente do Sol ou ela passe na sombra da Terra que o Sol provoca por conta da sua iluminação. A consequência disso é que não vai ter eclipse solar e lunar todos os meses, porque no mês você tem a lua cheia e a lua nova, mas por conta dessa inclinação não vai acontecer isso. Só que nessa inclinação também tem outro movimento da lua lá que vai fazer com que ela vá se movimentando durante essa inclinação. Em dado momento, quando a lua estiver passando próximo dessa eclíptica, que é o movimento aparente do Sol aqui no céu, quando a posição dela estiver ali e ela estiver durante a fase nova e a fase cheia, aí sim que a gente tem a situação de um eclipse, porque ela vai estar passando ali exatamente onde o Sol está no céu ou na sombra da Terra com o Sol. É importante observar também que esse movimento que existe da Lua, todos os movimentos eles meio que são previstos, eles são estudados de forma que eles são previstos. Consequentemente, os eclipses solares e lunares, eles são todos previstos assim, de certa forma que existe um calendário mostrando uma boa quantidade, não todos, porque vai ter muitos, mas uma boa quantidade de eclipses solares e lunares que vão acontecer e as datas específicas deles. Essa configuração que a Lua vai ficar na frente do Sol, ela vai passar na sombra da Terra por conta do Sol, acontece em torno de 2 vezes por ano. Não é exatamente 2 vezes por ano, 2 vezes por ano, 2 eclipses lunares por ano e 2 eclipses solares por ano. Não é exatamente isso, mas é em torno disso por conta dessa movimentação. Então vamos entender bonitinho como é que funciona esses tipos de eclipse e como eles são meio que denominados. Então, começando pelo eclipse lunar, a gente vai ter uma situação em que a Lua tem que estar cheia, porque como eu mencionei, quando ela está cheia, ela está nascendo às 6 horas da tarde e ela vai estar passando basicamente atrás da Terra, quando você observa uma linha em relação Lua, Terra, Sol. Então, o Sol vai estar iluminando a Terra e atrás da Terra vai ter essa sombra. E quando a Lua está naquele posicionamento próximo da sombra que a Terra faz, ela vai estar se movimentando ali atrás, na Lua cheia, e essa sombra da Terra vai criar, normalmente é conhecida como lua de sangue, que é bem bonita de se observar. E você observa que normalmente isso acontece quando a Lua está bem quase no topo do céu, porque é quando ela vai estar passando basicamente atrás da Terra. Só que a Terra é bem maior que a Lua. Isso é interessante porque quando você tem um eclipse lunar, é importante ver que ele não é tão difundido que ele só vai poder ser visto numa parcela pequenininha assim da Terra e tudo mais. Não, a Lua cheia aqui nessa parte da Terra você consegue observar porque ela vai estar passando por uma sombra que inclusive é muito grande. O que é o contrário quando se trata de eclipse solar. Porque no caso do eclipse solar, a Lua ela vai ter que passar exatamente na frente do Sol. E uma coisa interessante a Lua ela vai ser basicamente 400 vezes menor do que o Sol, só que o Sol vai estar 400 vezes mais distante do que a Lua. Consequentemente, ela basicamente é do mesmo tamanho do Sol quando a gente observa daqui da Terra. Isso faz com que ela forme uma imagem muito bonita quando ela está passando, porque ela cobre praticamente o Sol inteiro. Só que, na verdade, você tem duas situações bem específicas, porque a Lua pode estar mais próxima da Terra, consequentemente, quando algo está mais próximo, você observa ele maior. E ela pode estar mais distante da Terra, quando você está mais distante, você observa menor. Pode não ser uma diferença muito grande, mas você tem situações mais bonitas de se observar, como superlua e etc. Porém, isso faz com que durante o eclipse, se ela estiver mais próximo da Terra, ela cobre o Sol como um todo. Você tem um eclipse total, basicamente, em que você pode ver a coroa do Sol, etc. Você pode ver se você estiver usando os equipamentos corretos, e já eu falo sobre isso. E quando a Lua está mais distante, ela está menorzinho, você tem um eclipse anular, que ela vai formar um anel de fogo. O Sol vai formar um anel de fogo, porque como a Lua é menor, ela, na nossa observação, obviamente ela é menor do que o Sol. Mas ela vai estar meio que no centro do Sol, fazendo aquele anelzinho de fogo no Sol, e você dá para observar utilizando os equipamentos o quão bonito aquilo é. É importante, se você for observar o eclipse,
não olhar diretamente para o Sol. Existem maneiras indiretas de você observar isso, com caixa de papelão, etc. Você vê o que está acontecendo. Mas se você quiser realmente observar, existem alternativas. As mais baratas são óculos específicos para, não óculos de sol, óculos específicos para isso, que são vendidos em lojas de astronomia, etc. Máscara de sol da 14 para cima também é utilizado, e com telescópios com os filtros para essa observação. Observar o Sol diretamente pode causar danos que são irreversíveis para sua visão, então toma cuidado com isso e não tente, sei lá, pegar um raio-x e observar, porque isso também pode afetar a sua visão, porque a iluminação do Sol, a luz do Sol é muito forte, então ficar olhando para ele não é viável de jeito nenhum. Então é isso, espero que você aproveite o eclipse solar, o próximo eclipse que desse vídeo aqui vai acontecer no dia 14 de outubro, muito no Nordeste. Inclusive estou com muita saudade porque eu saí de lá, vim para São Paulo e agora vai acontecer o eclipse solar lá bonitinho para observar. Eu não vou estar lá, mas vai dar para ser visto em praticamente todo o Brasil, só que com variações de observações. Nem todo lugar vai dar para ver ele, né, lázinho bonitinho. Como eu disse, é mais difícil, a Lua é bem menor do que a Terra, então a sombra que a Lua vai fazer na Terra aqui vai ser uma sombra menor que vai ser passada assim por todo o globo. Mas eu espero que você aproveite esse evento astronômico, que por mais que seja comum, ele é muito bonito. Então é isso, muito obrigado e tchau!